Então eu estava planejando não voltar para o mercado de trabalho formal. E a minha instrutora já havia me pedido algumas vezes para substituir ela, uma ou outra aula, né? Já havia sinalizado aí. E ela falou: Anne, por que você não faz uma formação? Eu falei: será? Eu não sei se você sabe, quando você come um alimento que não é saudável, é como se você fizesse o seu corpo, né, trabalhar muito mais para digerir aquele alimento. Você está sobrecarregando o seu corpo. Você está dizendo para ele: ó, quebra essa pedra aí, como se você estivesse comendo pedra. Um exemplo, tá, galera? Para que vocês possam entender. Então, você engoliu uma pedra. Se comer um alimento macio, né, saudável, ia ser mais suave para o seu corpo e ele ia ter mais energia, né? Porque ele não ia ter que concentrar tanta energia para digerir aquele alimento difícil que você colocou ali dentro. Você começa a entender que várias ações vão fazendo com que você vá fortalecendo a sua saúde física e emocional. E foi assim, né, comigo. Quando eu fui percebendo que não dava mais para manter alguns hábitos, porque já não estava mais combinando, realmente não estava mais ornando com esse novo desejo que estava surgindo, né, esses novos hábitos. Né? Foi isso do dia para a noite? Não foi do dia para a noite. Mas eu sempre tive, né, e eu fui percebendo alguns hábitos que eram muito nocivos para o meu corpo, né? E aí essas mudanças foram suaves e foram acontecendo. E uma coisa que eu acho muito legal disso é que nesse desejo, né, de quando eu comecei a praticar uma vez, quis praticar duas, praticar três, foi também uma sacada, uma percepção de que eu tinha um desejo ali de ocupar o meu tempo com coisas que me traziam benefícios. E essa é uma das coisas que eu trago aqui para vocês. A gente tem, vamos pensar assim, 100% de energia e de tempo. Não importa quanto isso vale, tá? Mas eu tenho 100% de energia. Se eu dedico 50% para coisas que não me dão prazer, 70% para coisas que não me dão prazer, o tempo que eu dedico em coisas que vão me trazer benefício fica muito pequeno e acaba, inclusive, nem acontecendo às vezes. Ou a gente começa a usar esse tempo que nos sobra com coisas que vão fazer a gente nos desconectarmos mais ainda. Isso está errado? Podemos conversar sobre isso depois. Mas isso vai fazer com que eu não olhe para mim. Então eu gastei o meu tempo fazendo coisas que eram obrigações e que, se eu não sentir prazer nisso também, isso vai ser um problema. E o tempo que eu tinha para ocupar com coisas que me trazem benefícios, eu prefiro não fazer, porque melhor eu desligar, desconectar. Então eu fui percebendo um desejo que eu tinha de ocupar o meu tempo com coisas que me traziam benefícios. Ocupar o meu tempo investindo em mim. Eu nem tinha tão claro a noção que eu tenho hoje de que era um desejo meu de fazer isso. Porque se eu não ocupasse o meu tempo com aquilo, aquele tempo ia passar ocupado com uma outra coisa que poderia não ser tão benéfica para mim. Isso aconteceu comigo. Pode ser que a sua dinâmica seja diferente. E pode ser que você perceba aí que você também faz isso. Então eu comecei a sentir esse desejo de ocupar o meu tempo, né? E aí eu comecei a buscar informação, a estudar, né? Então quando havia algum workshop, havia alguma vivência, que é uma das coisas que eu
gosto muito de fazer, hoje eu gosto de conduzir, mas sempre gostei de participar de vivências, que eram momentos em que eu entrava em contato com alguma experiência, né? E o yoga também faz isso, né? Quando você faz uma vivência, uma prática, você está vivenciando, experienciando, né? O seu corpo, a sua mente, parando para olhar para si. E foi assim que eu fui me aprofundando. E paralelo a isso, uma coisa que eu acho legal e que o yoga traz também é essa questão da gente sentir, vou trazer aqui, vamos ver como é que vocês vão sentir prazer naquilo que é obrigação. Cara, como é que é isso, né? Quando isso tá claro, que aquilo que você tem que fazer precisa ser feito, tem que fazer. Um exemplo, tem que lavar louça. Mesmo que você tenha uma máquina para lavar louça, a louça em si não é autolimpante. Ela precisa de alguma ação, ela precisa ser lavada, ela precisa ser colocada na máquina para isso. É uma obrigação. Você precisa fazer. Estou usando um exemplo bem simplista e bem curtinho ali. Se você sentir que aquilo é o grande problema da sua vida, vai ser. Se você sacar que aquilo faz parte das coisas que você precisa fazer e que você vai sentir prazer e alegria quando a louça estiver lavadinha, você entende a importância e a necessidade daquilo. Agora, se você não entende a importância e a necessidade daquilo, aí sim a coisa fica bem confusa. Então, quando o yoga vai trazendo e você vai se aprofundando, como foi o meu caso, né? Um aprofundamento nesse multiverso, como eu gosto de chamar, foi quando eu fui entendendo. É entendimento mesmo. Fui entendendo algumas coisas que já estão aí postas no universo. E então esse foi a minha primeira história e o meu aprofundamento aí dentro do yoga. Depois daí, eu comecei então a olhar para o yoga como uma coisa que eu gostaria de estudar, certo? E aí eu recebi o convite da minha instrutora de yoga. Quando eu fiquei grávida, e isso coincidiu, né? Quando eu fiquei grávida, eu já estava planejando não retornar para o mercado de trabalho formal assim que meu pequeno nascesse. É uma opção que eu fiz, um desafio fazer essa escolha, né? Porque eu sempre trabalhei fora, sempre fui ativa, mas eu sabia de que o momento da maternidade precisava, né, desse cuidado, desse olhar. Então eu estava planejando não voltar para o mercado de trabalho formal. E a minha instrutora já havia me pedido algumas vezes para substituir ela, uma ou outra aula, né? Já havia sinalizado aí. E ela falou: Anne, por que você não faz uma formação? Eu falei: será? Aí ela falou: faz, né? Você gosta, você se identifica, você tá comigo já há alguns anos. Eu falei: você quer saber? Eu vou fazer. E lá fui eu fazer uma formação para ser instrutora de yoga, mesmo já era numa vertente diferente, então eu praticava Kundalini, mas a minha primeira formação foi em Hatha também, em Hatha Yoga. E aí eu fui fazer gestante, tá? Terminei a formação, estava lá perto de parir e terminei a formação. E foi incrível, porque eu tive a oportunidade, né, de fazer a formação gestante. Então, os meus colegas de turma também puderam aprender, né, as demandas específicas de uma gestante durante a formação, e eu pude sentir, né, os benefícios. E então, eu fiz essa primeira formação, terminei o curso quase coincidindo ali com o nascimento do meu pequeno. E aí eu fui pro meu puerpério, fui me aprofundar na maternidade, fui viver a maternidade. E foi intenso,
Quem já teve filho sabe que esses primeiros meses aí foi punk, né? Porque são mudanças muito grandes que acontecem na sua vida. E como eu já havia feito a formação, eu fui usando esse tempo para estudar, né? Para fazer a prática em casa, né? Porque eu estava com um bebê muito pequeno. Quando foi possível, eu voltei para minha prática com a instrutora, mas aí sim, foi sentindo não é um choque, né? Mas eu havia feito uma formação em Hatha e estava praticando em outra linha, né? E aí eu falei, bom, eu preciso me aprofundar aqui, em Hatha, né? Que é o que eu fiz a formação e eu quero entender melhor. E aí eu fui então praticar e comecei a estudar. E quando o Murilo já estava ali com quase 1 ano, eu falei, bom, eu tenho esse conhecimento e eu vou colocá-lo em prática. E aí eu comecei a dar aulas de yoga numa academia para mulheres. Depois fui participar de um projeto em Londrina que chama Yoga no Parque, que é um projeto incrível que tem aí pelo mundo inteiro, que é a intenção de levar o yoga, né, torná-lo mais acessível às pessoas. E fui me aprofundando. E aí surgiu a oportunidade de eu fazer uma segunda formação em yoga, né, que eu fiz pela Unipaz. E aí foi mais um marco, né, nessa minha trajetória aí e da presença do yoga na minha caminhada. Foi uma formação incrível, onde eu, né, aprofundei mais ainda aquele conhecimento que eu havia iniciado lá atrás. E foi um divisor de águas, porque daí foi quando eu falei, bom, agora eu sou instrutora. Porque até então sempre era um processo de transição, né? Eu estava dando as práticas, mas aquilo ainda não era a minha profissão, né? Como se fosse um estágio, eu estava ali, né, sentindo. E aí após essa segunda formação eu, né, me debrucei realmente sobre o universo do yoga.